Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na primeira semana do tempo comum, a palavra de Deus nos ensina a escutar a sua voz no silêncio e na simplicidade do dia a dia. Hoje somos convidados a reconhecer que Deus continua chamando, como fez com o jovem Samuel, esperando de nós um coração atento e disponível. No Evangelho, vemos Jesus que cura, se compadece e ao mesmo tempo se retira para rezar, mostrando que a missão nasce da intimidade com o Pai. Que esta palavra nos ajude a dizer com sinceridade: falai, Senhor, vosso servo escuta, e a viver nossa missão com fé e confiança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Neste Evangelho, Jesus sai da sinagoga e entra na casa de Simão e André. O primeiro ensinamento profundo deste Evangelho é que Jesus não permanece apenas nos espaços religiosos, mas entra na vida concreta das pessoas, entra em suas casas, em suas dores e fragilidades. A sogra de Pedro está doente, com febre. A febre, na mentalidade bíblica, não é apenas um mal físico, mas sinal de fraqueza, de incapacidade, de alguém impedido de viver plenamente. Jesus se aproxima, toma-a pela mão e a levanta. Esse gesto é muito significativo. É o mesmo verbo usado para a ressurreição. Onde Jesus toca, a vida se levanta. Curada, ela passa a servi-los. Aqui o Evangelho nos ensina algo essencial. Quem é tocado pela graça de Deus é chamado ao serviço. A cura não é um fim em si mesma, mas gera uma vida nova, colocada a serviço do reino. Ao cair da tarde, a cidade inteira se reúne diante da casa. Jesus cura, liberta, expulsa os demônios. Ele revela que o reino de Deus não é apenas palavra, mas ação concreta que liberta o ser humano por inteiro, corpo, mente e espírito. No entanto, no meio de tanto sucesso, de tantas pessoas procurando por ele, Jesus faz algo surpreendente: retira-se para rezar. De madrugada, quando ainda estava escuro, ele vai para um lugar deserto. Isso nos revela o coração de Jesus. A missão nasce da oração. A ação brota da intimidade com o Pai. Quando os discípulos dizem: "Todos estão te procurando", Jesus poderia ter permanecido ali, mas responde: "Vamos a outros lugares, pois foi para isso que eu vim." Jesus não se deixa aprisionar pelo aplauso, pelo sucesso ou pela comodidade. Ele permanece fiel à sua missão, anunciar o reino de Deus a todos. Este Evangelho nos ensina que Jesus quer entrar na nossa casa, na nossa realidade concreta. Ele nos levanta das nossas febres, desânimo, pecado, cansaço espiritual. A verdadeira experiência com Deus gera serviço, não acomodação. A oração não é fuga da missão, mas sua fonte. O cristão não vive para si, mas para anunciar com a vida o reino de Deus. No tempo comum, a Igreja nos convida a viver uma fé encarnada,
diária, fiel, perseverante, onde oração e ação caminham juntas. Oremos. Senhor Jesus, entra na nossa casa, entra na nossa vida, toca as nossas fraquezas e levanta-nos com a Tua graça. Ensina-nos a servir com amor, a rezar com fidelidade e a viver nossa missão sem buscar aplausos, mas apenas a Tua vontade. Que como Samuel saibamos escutar Tua voz, que como o salmista tenhamos alegria em Te obedecer e que como Tu sejamos instrumentos do reino no meio do mundo. Amém. Tenhamos um lindo e abençoado dia na presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, ajude-nos a evangelizar. Curta, comente, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Lembre-se que o segredo é ter fé em Deus.